Bom dia, dentista, live 77. Mais uma segunda-feira. Hoje aqui no Rio tá uma chuvinha e o frio. E aí, aonde você tá? Hoje a gente tem uma convidada muito especial, Eliane Ribeiro, e a gente vai falar de como os arquivos DICOM, eu não sei se você já ouviu falar no que é DICOM, influenciam aí na sua análise dentro do seu processo de leitura da tomografia e de conclusão do seu diagnóstico. Então, a gente vai falar desse passo que para muitos dentistas pode ser ainda um passo que falta para conseguir, então, ter o domínio e a fluência na tomografia de forma que isso seja uma autonomia que o dentista tem, de receber essas imagens, de navegar nos cortes e de conseguir tirar as suas próprias conclusões do exame. O laudo é necessário? Sim, o laudo é fundamental e obrigatório, mas a autonomia que o dentista precisa de navegar nos exames, pois ele conhece o caso, ele conhece a boca do paciente e aí ele junta com todas essas informações e traz, né, para completar essas informações dentro do laudo, tá? Opa, ele já chegou aqui. Bom dia a todo mundo que está chegando. Leila. Bom dia, Cláudia. Tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo. Tô animada, hein? Eu fiz uma introdução aqui só para deixar o pessoal sabendo do que a gente vai falar. Mas obrigada por aceitar o convite, bem-vinda. E eu Eu que queria que você falasse um pouco para a audiência, né? O seu propósito. Eu tenho começado as lives não falando de currículo, mas falando de propósito. Eu queria que você falasse do seu projeto, né? Que você vem desenvolvendo. Mas fala um pouquinho quem é você e como que a tomografia entrou no seu universo. Bom dia, sou Eliane, né? Eu sou endodontista já há muitos anos e, e desde que eu me encantei pela tomografia, que eu fiz o primeiro curso, o olhar mudou, assim, né? Eu nunca mais consegui olhar para um paciente, pensar em fazer uma endodontia sem ter essa ferramenta, né? Que é o exame tridimensional. É, E hoje, assim, graças a Deus, eu consigo pedir a tomografia em 100% dos meus casos. Assim, eu não faço nenhum central sem tomografia. Porque eu acho que é um respeito biológico ao paciente, né? Uau! É um exame, assim, importantíssimo. A gente não vê, nem com microscópio a gente vê toda a anatomia que tem lá dentro. E cada paciente é único, né? Cada paciente tem uma anatomia. O que a gente se surpreende, assim, nesses anos que eu desde 2018, que foi que eu fiz o curso de tomografia, e desde então eu tenho pedido, né? Eu estou em São Paulo, assim, graças a Deus tem bastante opção, né, de exames e Aham. tal. E desde 2018 que eu tenho pedido tomografia, assim, é uma coisa incrível que eu vejo de diferença anatômica. Então, eu achei muito legal que você compara, né? É o GPS do dentista. Eu já falava isso para os meus pacientes, sempre falava, gente, esse exame que eu vou pedir é o meu Waze, Aham. porque sem ele a gente está trabalhando no escuro, né? Mesmo isso, mesmo com magnificação, a gente não vê aquela microanatomia complexa que tem em cada dente, em cada paciente, né? Então, acho que é um respeito biológico ao paciente, é uma responsabilidade. Se a gente tem essa ferramenta, óbvio, tem lugares que não tem, que o profissional não tem, que o paciente tem que se deslocar, aí, né, é mais complexo. Mas quando a gente tem essa possibilidade, não tem como abrir mão, sabe? E nenhum, eu até falo também, algum médico, gente, abre um abdômen sem um exame complementar, né? Sem uma tomografia, sem uma ressonância, um ultrassom, não abre. Por que que a gente vai abrir um dente? É um órgão dentário, né? Que tem uma anatomia muito complexa sem
um exame tridimensional, né? Então, assim, sou fã, sou Ah, apaixonada pela tomografia, exatamente, e é isso. e o seu propósito? Me fala do seu propósito, que eu estou te acompanhando aí, vem uma ideia, né, de uma experiência sua e de muito estudo, que eu acho que a gente também precisa falar para quem está ouvindo a gente. Ah, certo. Então, eu sou, como eu falei, né, eu sou endodontista, e faço clínica geral também, mas, assim, principalmente como endodontista, eu tenho visto muitos pacientes perderem dentes, né? Por trinca, por apertamento, pelo estilo de vida moderno, novo, né? Que as pessoas estão vivendo. E isso me incomodava muito até, né? De, de perder, de permitir, vamos dizer assim, que o paciente perca um dente num dia, depois, um mês depois volta e perdeu o outro dente, e a gente fica tratando só a causa e não. É só a consequência e não pensando no que está causando aquilo, né? Isso começou a me incomodar, me inquietar, e eu comecei a buscar alternativas para ajudar as pessoas em relação a isso, e aí comecei a estudar a medicina canabinoide, né, odontologia canabinoide, o cannabis medicinal na odontologia, e, e o intuito inicial era aplicar isso na endodontia, né, para a gente diminuir justamente o bruxismo, o apertamento, e comecei a me encantar. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver o universo que tinha em todas as áreas da odontologia, né? Sistema endocannabinoide, né? Eu vi isso há pouco tempo. Eu falei, meu Deus, é um sistema como sanguíneo, como circulatório, como muscular. Exato. O que as pessoas não sabem é que a gente tem isso dentro do nosso corpo, É. né? A gente tem o sistema endocannabinoide que regula todos esses sistemas, endócrino, circulatório, e, e é como se, com o passar do tempo e também com o estilo de vida inflamatório, de alimentação inflamatória, estresse, a gente vai perdendo a função desse sistema, vai diminuindo as substâncias que a gente produz naturalmente, né? Que são os endocannabinoides. E aí, a planta da cannabis sativa tem moléculas que são extremamente semelhantes às nossas substâncias, né? Os endocannabinoides. E como a gente vai perdendo isso com o tempo e com situações do dia a dia, a gente repõe isso. É como se Uma fosse suplementação, né? como se fosse uma reposição hormonal. A gente não repõe hormônio, não repõe vitamina. A gente precisa repor essas substâncias também, né, que estão no nosso corpo, para reequilibrar tudo. É, então, as moléculas da planta têm várias funções. Então, assim, tem já muitos estudos, né, mostrando benefícios para o bruxismo, diminuir a intensidade e a frequência do bruxismo. Isso casou super, né, com a minha especialidade da endo, que eu vi Sim. pacientes perdendo muito dentes por conta disso. Melhora o sono, porque a gente sabe a importância do sono hoje, né? Por que é importante para a odontologia? Porque o sono é importante para tudo, né? Se a gente não dorme bem, a gente Não funciona bem, né? não funciona bem. Então, aí eu comecei a estudar e me encantei muito por essa área, fiquei super encantada com os benefícios. E o meu propósito agora é. E assim, a gente tem no Brasil muito pouco dentista prescritor, né? É um percentual só 4% dos dentistas prescrevem, né? Então é muito pouco. Não prescrevem porque não conhecem, não sabem, né? A importância, não sabem como funciona. Então, o meu propósito é ajudar mais pessoas, né? Divulgar, ajudar a divulgar essa área que é tão importante, que traz tantos benefícios para os pacientes, sabe? Então, o meu projeto, hoje eu tenho uma consultoria clínica para dentistas, né, que querem aprender, querem começar a prescrever e que, assim, se sentem seguros, porque é um universo grande, né? Então, a ideia é acompanhar na prática esses profissionais, e aí a pessoa traz o caso para mim, a gente discute, conversa. Então, estou muito animada e muito empolgada com esses Que resultados que eu legal. Você consegui. sabe que o, o sistema endocannabinoide eu aprendi há pouco tempo. Eu já
tinha escutado falar sobre o uso da cannabis de forma medicinal. E aí abre um parêntese que eu vou abrir meu coração aqui para você. Vem a crença, né, do que é a cannabis, como isso pode ser usado de forma medicinal. Eu vou dar um exemplo familiar. A minha mãe tem demência senil. E tem muitos estudos que, né, que falam de como isso pode ser usado, mas meu pai não concorda. Porque Exatamente por associa. essa crença, por todo esse processo que eu também tinha, mas sendo de uma outra geração, estudando e entendendo um pouco mais, a gente sabe os benefícios. E talvez, né, o dentista também tenha essa crença, né? Ou o próprio paciente, né, quando você prescreve, tentar entender como é isso. E quando eu entendi que é um sistema, parece que tudo fez sentido. Deixou de ser uma suplementação, uma medicação e passou a ser o que a gente falou, não vou nem usar a suplementação, é o que fez sentido depois. Passou a ser uma reposição daquilo que a gente já produz e que à medida que a gente vai envelhecendo, ou por hábitos que a gente tem, né, hábitos de estilo de vida, isso vai deixando de ser produzido na quantidade que a gente precisa. E aí foi que fez sentido para mim. Aí é que, quer dizer, já tinha feito sentido como uma esperança, e aí eu vou falar como mãe, como filha de uma paciente com demência senil. Antes era uma esperança de que isso fosse uma das opções de um tratamento, e passou a fazer sentido como sendo um processo que a gente tem que acompanhar, né, de saúde, desse equilíbrio saúde-doença e desse processo de estilo de vida. Você colocou muito bem, gente, isso é muito interessante. Quando a gente fala, e por que aqui eu falo de propósito, né? Eu não falo de currículo, nem de sonho, o propósito é aquilo que tem a ver com o outro, não tem a ver com a gente. O propósito é quando a gente faz alguma coisa que a gente ama, que a gente gosta, em benefício do outro. A gente quer dinheiro? Claro que sim, tá? E eu tô falando isso de uma forma bem clara aqui. Eu espero que ninguém faça um corte, né? A gente quer dinheiro? Sim, mas não é sobre isso, mas que a gente seja remunerado a partir de um bem que a gente faz no outro. O endodontista, eu não sei se tem endodontista ouvindo a gente, começa a se deparar com muitos casos de endodontia em dentes íntegros, né? No passado, o dente que ia canal, e a gente explicava isso para o paciente, ó, você tem uma cárie profunda, essa cárie foi tão profunda que atingiu o nervo do dente, e aí a gente precisa tratar o canal. Hoje não é mais isso, né? Uma quantidade de casos que acontecem pelo estilo de vida, o bruxismo e tudo isso que a gente vem acompanhando de uma mudança da sociedade, uso excessivo de telas e tudo isso que a gente aprendeu. E onde eu quero chegar quando eu estou falando isso tudo? Se a gente continuar sendo dentista, tratando só o efeito da doença, a gente vai voltar para a odontologia, né? 2.0, sei lá, 3.0, 4.0. A odontologia do passado, onde a gente vai. No passado a gente tapava buraco. Hoje, como não existe a cárie, né? Mentira, existe, mas de uma forma menor, né? Falar isso gravado, as pessoas vão falar, não existe a cárie. Hoje, como a cárie não é o único fator que influencia, né, na saúde bucal, se a gente não pensar em tratar a causa e entender esse paciente de uma forma mais completa e complexa, o que estamos fazendo aqui? Exatamente. A gente não trata dente, né? A gente trata a gente. O dente é o Exatamente. órgão que pertence àquela pessoa, né? E tudo está relacionado, né? Como ela dorme, o que ela come, como ela vive, o ambiente de trabalho dela, tudo está relacionado, né? É importantíssimo a gente investigar o todo. A gente é um profissional da saúde, né? A gente não é um Isso. técnico. Eu acho que isso é uma excelente oportunidade da gente resgatar todo esse processo e esse protagonismo de sermos profissionais da saúde. O meu marido começou a correr há pouco tempo, ele está se preparando para a meia maratona do Rio. E aí está se preparando, né, tecnicamente, fisicamente.
E aí, recentemente, eu falei, amor, você tem que começar a buscar o apoio nutricional, porque isso é um desgaste muito grande, e achar que a gente sabe comer para um desgaste físico desse não é real. A gente, né, entende o nosso corpo, mas a gente não entende da biologia que cerca todo esse processo. E eu falei, eu quero que você fique muito atento à sua boca, porque existem efeitos bucais, e eu estou preparando só o terreno para ele ir num dentista que entenda de odontologia de esporte. E aí ontem ele foi fazer o treino dele, ele correu 15 quilômetros, e ele falou, eu estou apertando o dente. A minha bochecha está toda marcada. Então, esse papel, e às vezes em casa é mais difícil da gente educar e orientar do que o paciente, né? Porque a gente não tem essa autoridade profissional. Mas onde eu quero chegar? Eu expliquei que existia e ele observou o resultado disso. Então, fica mais fácil de que essa orientação seja bem recebida. E certamente, quando você atende um paciente que já teve uma endodontia, tem a segunda sem motivo, ele também entende que tem alguma coisa acontecendo, não tem? Exatamente. Exatamente. E ele espera de você uma orientação. Você é o profissional da saúde, né? Você tem que entender o que causou aquilo e orientar o paciente. O paciente não sabe. Então, vai num médico também. Ah, tá com problema no dedo, resolve, depois vai lá dar no outro dedo e vai assim, numa sequência Sem sem fim, né? pensar no ambiente, sem fim, exatamente. Então, assim, a gente tem que. E os pacientes também, né? Tem que ter essa ideia de que o dente é um órgão, não é assim, tem um problema, tira o dente para o implante, gente, não. Né? A gente precisa preservar os nossos dentes, a nossa saúde bucal, e não simplesmente ficar ignorando a causa, né? Eu acho que Esse ponto que você falou também é muito importante. A gente tem que valorizar a questão do dente ser um órgão, né? Não é porque a gente tem muitos, isso! Tá né? com dor no dedo, vai cortar o dedo? Não, porque tem 20 dedos. Ninguém faz isso, não é isso? É quase isso. Essa sua metáfora é muito boa, né? Dedos temos muitos. Deu problema no dedo, corta o dedo. Corta o dedo. Não, né? Porque a gente tem todo um processo, né? E função para aquele órgão dentário, seja ele qual for. Muito bom, muito bom. E cada vez, né, que eu converso mais, né, com vocês, porque meu filho fala que eu sou dentista da internet, um dentista que não atende na cadeira, né? A minha cunhada, ela é dentista e recentemente ela me deu a oportunidade de atender meu filho na cadeira. Eu não atendo na cadeira há 22 anos, meu filho tem 11. Caramba. Então, eu não tive a oportunidade de atendê-lo na cadeira. E daí, no ano passado, eu levei ele para fazer, a consulta de manutenção, ele ia colocar aparelho ortodôntico e fazer todo aquele processo. E ele falou, mamãe, você me atende? E aí, eu atendi ele. Imaginar que a odontologia que eu aprendi há cerca de 30 anos atrás não existe mais. É um processo que a gente tem que estar muito aberto, né, Lili, para aprender essa nova odontologia. E quanto mais eu navego nesse ambiente que a gente está inserido, quanto mais eu converso com profissionais como você, que estão na cadeira no dia a dia e que veem esses efeitos, mais eu aprendo, porque o radiologista do lado de cá, que vê só a imagem, ele também precisa entender o que está acontecendo, né? Ele precisa ver um exame de imagem e ter alguma pista de quem é esse paciente e o que acontece na boca. E aí eu vou fazer um parênteses, né? Para os dentistas, quando fizerem qualquer solicitação de exame radiográfico ou tomográfico, que informem, né, situações clínicas, sua pergunta diagnóstica, porque aí sim o radiologista consegue ser um radiologista melhor e responder aquela sua questão. Você falou para mim que hoje 100% dos seus pacientes você pede a tomografia. E aí eu vou
fazer uma consideração e vou te fazer uma pergunta. Quando alguém ouve a gente, né? Outro dia eu fui dar uma aula e o dentista falou assim: tomografia para tudo? Eu falei: depende, né? Quando você começa a entender que esse exame ele te traz informações adicionais, ele deixa de ser caro, passa a ter valor e o paciente passa a entender. A minha pergunta para você é: quando a gente começa devagar. Como que você começou a introduzir a tomografia na sua rotina até que ela tenha se tornado um protocolo para que todos os seus pacientes sejam atendidos com essa modalidade de exame que traz informações adicionais? Então, eu comecei a pedir, no começo, molares, né, dentes que você queria ver se teria ali um quarto canal ou alguma situação ali, uma lesão grande que você não sabia se o dente tinha uma trinca, se era um problema periodontal, caso que você queria te ajudar a elucidar o diagnóstico. E aí comecei, nesses casos que eu comecei a pedir mais complexos, vamos dizer assim, a observar um universo tão diferente do que eu via na radiografia, né? A radiografia é extremamente limitada, assim, o exame bidimensional, tem muita sobreposição anatômica. Então, assim, eu comecei a ver alterações também anatômicas importantes que mudavam muito o meu atendimento e o sucesso daquele tratamento. Então, molares... Tanto enquanto você estava na cadeira, quanto o prognóstico daquele tratamento endodôntico. Exatamente. Então, assim, às vezes algum caso ali de um paciente que você não conseguia descer, você via na radiografia alguma coisa, mas tinha algo estranho que não ia, a lima não ia, durante o atendimento a evolução do caso não respondia daquele jeito que você esperava, aí complementava com a tomografia, e aí eu via alterações assim tão importantes que se eu tivesse aquele exame desde o início, eu já teria ido certeira, já economizava tempo, já economizava estrutura dentinária. Para mim, assim, eu falo que é ouro, né? Então, por exemplo, molares que tem molares que tem um canal, tem molares, eu já peguei molares de um canal, já peguei molares de 5 canais. Então, assim, olha a diversidade que a gente tem entre cada paciente. Então, a gente não deixa nada para trás, né? E eu acho que aí eu comecei a perceber que a tomografia, ela me ajudava a preservar mais dente do paciente também, sabe? Então, você já vai com aquele olhar e economiza estrutura dentária, economiza tempo. E aí, desses primeiros exames que eu comecei a pedir, eu comecei a ver a diferença que tinha de uma radiografia para uma tomografia e o tempo que isso trazia de economia de tempo, tanto para mim como paciente de cadeira. E também radiação, Cláudia, às vezes raio-x, quantos raio-x periapicais você tem que fazer na cadeira para você ver, tem um canal aqui, não tem? Tem um quarto canal, não tem? Você radiografa várias vezes, várias inclinações. Se você fizer a somatória de quantas radiografias periapicais você fez, dá a radiação de uma tomografia para endodontia, que é FOV pequeno. Não é uma tomografia médica, que as pessoas confundem, que é extremamente, tem uma dose muito maior. Então, a partir desse momento que eu comecei a ver o quão diferente era o que eu tinha na tomografia para a radiografia, eu comecei a implementar isso para todos os meus casos, todos. E hoje o paciente entende, assim, eu explico para ele a importância do exame, né? O que aquilo lá vai trazer de benefícios, aumenta o prognóstico, a gente não deixa nenhum canal para trás, sabe? E é isso, preserva a estrutura que eu acho que para mim... Nossa, você falou uma coisa tão importante, que é a estrutura dentária, ela é insubstituível. E uma caneta de alta rotação com uma broca é quase que uma arma apontada para este órgão dentário. Eu vou usar palavras que a gente usou até agora para entender como minha cabeça está funcionando. Se eu tenho um órgão, como um coração, um pulmão, que precisa, né, se manter funcionando, o instrumento ou aquilo
A intervenção que eu vou fazer tem que ser minimamente invasiva para que eu perca menos órgão, nesse caso dentário, e que substitua, né, essa parte desse órgão que precisou ser acessado com material restaurador. E aí é importante isso, porque enquanto você falava, eu vi algumas cenas clínicas, embora eu não atenda mais, mas tentando reportar a rotina do dentista na cadeira. O não especialista, às vezes, ele tem uma visão diferente, né? E o especialista já tem um pouco mais essa visão dessa preservação do órgão dentário. Mas quando você, especialista, está na cadeira, você sabe que aquela radiografia está te mostrando uma anatomia diferente. Porque você inclinou Clark para lá, inclinou para cá, e isso mostra de uma forma limitada. Ao invés de ficar repetindo esse processo e voltando a boca do paciente para tentar encontrar, é melhor parar e já trazer esse exame que fará a diferença nessa conduta. Outra coisa que você falou que faz muito sentido para mim é que usar tomografia como um hábito novo que a gente está implementando na nossa rotina. E por isso que eu perguntei, como você começou? Porque existe um ponto de começo, gente, um ponto em que você vai precisar desse exame. E eu acho que os casos já sabidos como complexos, retratamentos e radiograficamente, né, que a gente veja que tem alguma diferença, justificam esse início desse processo de começar a pedir por casos complexos. E aí vem a outra coisa que você falou que para mim faz muito sentido, que é, ao longo da nossa vida odontológica, a gente vai acumulando essa experiência porque a odontologia ela se repete. Ela se repete porque os casos são semelhantes. Abrindo um parênteses, a anatomia dos sistemas de canais radiculares não é aquela que a gente aprendeu na faculdade. Não. E nem tampouco todo mundo sofreu mutações e agora tem um dente complexo. Simplesmente não tinha exame que mostrasse essa complexidade. E aí, quando você falou que mesmo nos casos complexos, você tinha a resposta daquilo que você precisava, mas você começou a observar anatomias diferentes. E aí vem o que eu acho interessante, que é toda essa repetição, né? Eu comecei falando dessa repetição na odontologia, toda essa repetição, ela faz muito sentido e a gente vai ganhando prática e autonomia para resolver casos semelhantes. Só que na nossa cabeça, como a gente não aprendeu a tomografia, vem a correspondência clínica e a radiográfica. E aí você imagina o que você vai encontrar de fato. Quando você falou que aí eu fui vendo, né, essa anatomia, a gente começa a acumular a tridimensionalidade dentro desse espectro do que a gente enxerga. E aí é que é bacana, porque você passa a ter a correspondência clínica, radiográfica e tomográfica. E aí que eu acho que faz sentido e você cria um protocolo de sempre querer enxergar mais. E para te dar a palavra, você falou uma coisa muito que eu vou pedir permissão para usar, um respeito, né, biológico àquilo que o paciente possui. Eu achei isso tão poderoso. É um respeito à complexidade biológica, exatamente. Porque assim, e uma coisa é você já ir direcionado, você já ir munida de um exame tridimensional, você sabe, você já imagina na sua cabeça aquele dente como e aí você já muda, a sua conduta já muda, o seu acesso já muda, né? Porque endodontia não é videogame. Então, assim, deu errado, você aperta o reset e volta, né? Não tem como voltar ao início. Então, o primeiro acesso, ele muda o dente para sempre. Então, se você já acessou, você forçou uma lima ali num lugar que você não deveria ter forçado, porque
tem uma bifurcação, a anatomia é extremamente, você, né, obviamente sabe melhor do que eu, é extremamente complexa a anatomia dentária, a anatomia radicular. Então, se a gente erra ali o caminho, às vezes a gente já cria um obstáculo para sempre para o outro profissional que vai, se precisar intervir naquele dente de novo e retratar aquele dente. Então, aquele caminho que você tinha antes, se você não tem o seu Waze, de repente é que nem fosse você acessou ali, você forçou, você criou um degrau, um desvio, como se fosse uma estrada que desmorona ali. Depois você pode tentar reconstruir aquela estrada, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Então, se você já tem um guia, se você já tem um Waze, você já vai no caminho certo e você evita também problemas futuros, né? Justamente na questão do retratamento. Eu acho que você falou uma coisa importante do retratamento. Os primeiros casos que eu comecei a pedir era justamente para casos mais complexos de retratamento e tal. E isso é tão importante, caso de retratamento. Um que me marcou muito era de um molar superior que pela radiografia estava ali um dente, tinha uma lesão tal, bastante instrumentado, mas estava ok, né? Quando eu pedi a tomografia, eu vi que numa das paredes ali da raiz mesovestibular tinha uma espessura assim, mínima, mínima. E se você não tem a noção real daquilo, você vai retratar, você vai colocar o seu instrumento rotatório ali, você vai fazer as manobras para desobturar aquilo, você vai rasgar aquela raiz. Né? Então, assim, com a tomografia você sabe que naquela porção, daquela raiz, você não pode tocar com o seu instrumento. Você tem que fazer uma manobra mais química, porque senão você vai rasgar a raiz. Estratégia, né? Estratégia pura. E o que você falou é interessante, porque o começo desse desvio pode ter sido provocado por um profissional que antecedeu e não usou essa forma de diagnóstico. Mas se você faz, né, essa instrumentação sem essa estratégia, quem vai provocar o problema é você. Exato. E eu acho também que quando a gente. Eu não sou endodontista, tá? Mas analisando isso de uma forma bastante técnica mesmo, com o meu conhecimento técnico, pedir uma tomografia para um retratamento é, na verdade, uma questão de humildade profissional, porque talvez possa parecer um pouco arrogante que você, com a mesma capacidade diagnóstica, a mesma tecnologia que foi usada anteriormente, você vai repetir e você vai fazer melhor? Exato. Não entender por que aquele tratamento falhou, né? Achar que é isso, achar que eu sou melhor e que eu resolvo, o outro profissional não fez adequadamente. Mas você tem que entender por que aquele tratamento falhou, né? Eu acho que a tomografia, ela não serve só para aumentar a taxa de sucesso, né? Eu acho que ela serve justamente para diminuir danos irreversíveis, né? E, e é isso, entender o que aconteceu, o que ficou para trás, né? Por que aquele caso falhou? E é isso que você falou, ter humildade, né? De saber que você precisa ter Mais informação. mais informações, exatamente. Quando você tem mais informação, a sua capacidade de fazer melhor e diferente é o que faz diferença. Ó, a Adriane falou Adri que sabe. esse é o argumento. A Adriane com certeza é gaúcha, adorei Gorias. É esse argumento que você usa. E aí, Adriane, não tem questionamento do paciente, né? Porque o dentista tem a crença de que o exame de tomografia é um exame caro. Ele é em dinheiros caro ou você não agregou valor o suficiente para que ele seja entendido como necessário, né? O que é caro, né? O que é caro?
o tempo que ele vai estar ali na cadeira, o quanto ele está deixando de produzir também por estar lá, né? Às vezes aí você fica 1, 2, 3, 4 sessões ali insistindo numa coisa que não está andando e você não sabe o que está acontecendo, porque você só tem um exame limitado, né? Bidimensional. Então, é isso. O que é caro? Qual que é o valor? Por isso que o paciente não sabe. Você tem que explicar o que a tomografia... Eu às vezes, se tem paciente mais resistente e tal... Eu abro um exame para ele, mostro para ele uma tomografia e uma radiografia de um outro paciente. Que ali, naquela radiografia, você não vê praticamente lesão, né? A gente, com o nosso olhar, a gente vê alguma suspeita e tal, mas quase você não enxerga. E você mostra a tomografia para ele, ele percebe a diferença, ele entende o que você está falando. Então, eu mostro muitos casos para os pacientes que ficam mais, assim, questionadores, sabe? Porque existem formas diferentes de entender, né? A gente sabe que alguns pacientes têm um entendimento mais fácil e outros não, e é genuíno que você use ferramentas para explicar para ele isso. E eu acho que usar o exame de um outro paciente é uma excelente estratégia, porque embora ele não seja técnico, ele consegue perceber de forma visual, mesmo sem entender a anatomia do dente, sem entender o que é lesão, a clareza, e é clareza mesmo, um sobreposto e o outro ele vê de forma clara, mesmo sem entender. Então, essa clareza é o suficiente para ele compreender que ele também quer ser mais bem tratado a partir de um diagnóstico mais assertivo. E quando o paciente procura, né, um dentista, ele quer segurança. Ele quer, na verdade, às vezes uma certeza que a gente não pode dizer, mas ele quer a certeza que vai dar certo. E óbvio que é multifatorial, mas quando ele procura um dentista, ele quer segurança. Ele quer que aquele dente, né, passe a não ser sentido mais, porque dente bom é aquele que a gente nem percebe que tem dente na boca, né? Joelho bom é aquele que a gente anda e ele não incomoda. Então ele quer voltar a essa normalidade, mas ele confia que você que está aí atendendo ele na cadeira vai ser capaz de fazer isso. Ele não está comprando um tratamento endodôntico de sucesso, ele não está comprando um retratamento, ele está comprando a esperança de que agora vai dar certo. Ele está comprando um doutora, resolve o meu problema porque eu não aguento mais esse incômodo. E a gente só devolve essa confiança para esse paciente quando a gente está falando que vai atendê-lo de forma segura. Então, mesmo que para a sua clientela aí, quem está ouvindo a gente, ainda pareça distante introduzir esse exame, só comece. Eu falei que era um hábito, né? E um hábito ele começa com pequenos passos a cada dia. Só comece pedindo. E aí eu acho que vai acontecer com vocês o que aconteceu com a Eliane. Você começa a observar diferenças muito absolutas e gritantes daquilo que se vê. E aí sim, né, essa mágica começa a acontecer e você começa a perceber a diferença do dentista que você se tornou sem fazer nenhum curso técnico. Você se tornou, né, no caso de hoje, um endodontista melhor, simplesmente porque o seu diagnóstico foi melhor. Sem precisar fazer mais nenhum curso, usar um instrumento diferente, nada daquilo que você já usava no seu consultório. Mas como você começou a enxergar melhor, você se torna um profissional melhor. Exatamente, é isso mesmo. E eu acho que é isso. O paciente, ele, depois que você explica para ele e mostra a importância, e que nesse caso mostrei a diferença, né, de um exame bidimensional para tomografia, e eu não consigo analisar uma tomografia por template, né? E eu acho que isso é uma outra coisa que eu queria comentar. Aí eu mostro para ele o programa, eu rodo com ele ali o volume, ele entende aquilo, ele se sente mais seguro com você, sabe? E ele fala, olha, esse profissional é diferenciada, ela não tá limitada ali em um exame, uma radiografia, tal. E eles percebem a diferença e ele não tem mais, não questiona mais, não, doutor, entendi, vai, faz tranquilamente. E acho que uma coisa que eu ia falar do volume é que às vezes eu percebo que tem profissionais que pedem a tomografia
e assim, analisam só o template e me mandam, às vezes, ele dá uma ajuda aqui, dá uma olhada, e me manda aquele só o template, o laudo. Eu falo, gente, eu preciso das imagens do programa. Eu não sei ver tomografia sem rodar o volume. A gente tem a tomografia sem rodar o volume tridimensional, a gente transforma um exame tridimensional num bidimensional de novo. Então, a tomografia não é só para trazer imagem bonita, né? O problema da tomografia é justamente pedir e não analisar corretamente. A gente tem uma arma ali incrível que é rodar o volume, então o profissional precisa entender que a tomografia tem que ser analisada ali no volume, na DICOM, né? As imagens da Icon tal é que mostra a verdade anatômica, não são aqueles cortes. Então eu falo, não adianta me mandar isso que eu não sei ver. Eu preciso mudar o volume. E eu uso, assim, eu faço odontometria na tomografia, eu faço tudo, assim, eu sou apaixonada. Eu vou, aí durante o atendimento eu tô lá, eu vou lá, meço o canal, volto, confirmo no localizador. Nossa, para mim é... Estratégia, né? Estratégia pura. E você falou, isso é interessante porque eu acho que o uso da tomografia também passa por essas etapas, né? Para um profissional que não usa, ele tem que começar de algum jeito. Então, primeiro ele começa vencendo o desafio da crença que o exame é caro e pede. Naquele caso mais complexo da face da Terra, porque falam, não, aqui eu vou precisar. E aí ele até consegue alguma informação, você colocou muito bem, eu também acho isso. Quando você usa um exame 3D num papel, ele virou 2D. Uhum. Mas entendendo essa jornada desse paciente, né, no caminho desse paciente, não, desse dentista, no caminho de usar a tomografia, eu valorizo e honro esse profissional que pelo menos começou por aí. E eu Sim. acho que a manipulação do DICOM, ela é um próximo passo, né? Então, se alguém, né, que está ouvindo a gente já usa a tomografia, que incrível, você já deu o primeiro passo e o mais difícil. Mas agora está na hora de você navegar nesse exame. E quando você falou assim, ó, o paciente valoriza, a gente aciona nesse paciente um gatilho sem perceber, que é um gatilho assim, esse dentista se importa comigo, esse dentista está estudando o meu caso de forma detalhada. Por isso ele é um dentista melhor, por isso ele vale mais. E aí entra a questão de posicionamento no mercado, né? Quando você se posiciona como um dentista diferenciado, você vale mais. Esse trabalho que você entrega, ele é valorizado. Então, mesmo que se cobre mais caro, faz sentido por tudo aquilo que foi percebido dentro desse processo. Eu te acompanho nas redes e toda vez que você mostra uma tomografia lá e manipula, eu falo, oh, que coisa mais linda! Você vibra, né? Porque é essa fluência na tomografia como uma língua estrangeira, né? A gente começa a aprender uma língua estrangeira decorando, entendendo, né, como que as palavras se colocam, mas quando a gente começa a falar sem perceber, é que essa fluência é adquirida. E quando o assunto é o uso da tomografia, eu acho que acontece o mesmo. Primeiro você resolve estudar um novo idioma, que é o exame tridimensional, o qual a gente não aprendeu. Então já é um passo. Depois que isso começa a fazer sentido de alguma forma, você começa a pedir mais. Mas tem esse passo final aí, né, dessa fluência, que é usar a tomografia como uma parte do seu processo de trabalho no consultório. E aí é que entra esse protocolo que você falou. Eu atendo todo mundo com a tomografia. Se a gente olhar para trás na nossa formação, e aí não importa se você é recém-formado, se você tem 5, 10, 15, 20 ou 30 anos de formado como eu, a gente começa a olhar para trás e perceber quanto esse aprendizado gerou para nós conhecimento e gerou para nós processos de trabalho inegociáveis. Então, para você é inegociável fazer um tratamento de canal sem a tomografia. Exatamente, negociável. Hoje em dia eu Não não consigo, né? É tipo, eu não consigo. Exato, eu não consigo.
E esse não consigo é o mais genuíno possível, né? Não é arrogância, não é nada. Para Não. eu trabalhar no nível de excelência que eu sei fazer e que eu gosto de fazer, eu preciso desse exame. Porque é isso, um primeiro passo, o primeiro acesso, o primeiro a intervenção lá dentro do canal, às vezes muda tudo. Então, se eu já vou no caminho errado, se eu já sigo um caminho errado ali, depois às vezes eu não consigo voltar mais. Né? Então, assim, na minha mente, eu preciso ver, eu já fico imaginando, quando eu entro com uma lima ali, eu já sei se eu tenho que ir para a direita, para a esquerda, se tem que fazer uma curva para cá, outra para Você está lá. mapeado aqui, né? Exato. Você Parece que navegou aqui, registrou aqui e está aqui. Dá até para você atender de olho fechado, né? exato, é isso mesmo, Cláudia. É isso, dá para atender de olho fechado. Que é o que a gente, né, trabalha no escuro mesmo, né? Na endodontia, sem a gente ter esse mapa mental aí da tomografia, a gente trabalha no escuro. A gente não Nossa, enxerga. todo o meu respeito à endodontia e cada vez mais, porque eu entendo essa complexidade dos sistemas de canais radiculares e endodontia é uma especialidade que nunca passou pela minha cabeça fazer. Primeiro porque eu achei extremamente difícil na faculdade. E aí, na faculdade eu tive que fazer, tinha que entregar 3 condutos obturados. Aí, estudante esperta, como qualquer estudante, falou assim: vou fazer logo um pré-molar, porque já tem 2, Uhum. e faço um canino, sem entender que pré-molar é o dente mais complexo da face da É Terra. só um pré-molar, né? É só um pré-molar. Gente, eu acho que eu acabei de traumatizar. E aí eu entendi que endodontia não era para mim. E olha que nessa época a gente nem sabia, na tomografia na verdade nem existia. Então a gente nem compreendia que essa complexidade era muito maior. Que o pré-molar era pior, eu ainda não tinha aprendido. Por uma deficiência de quilometragem rodada na odontologia. Mas quanto mais eu também me deparo com anatomias diferentes, e olha que eu me deparo no exame, mas eu respeito todo esse processo do endodontista, e o que normalmente eu falo, outro dia até gravei um story falando sobre isso, né? Você aí do outro lado é endodontista, por causa de uma amiga, uma professora que postou um caso e me marcou, falando de um MV2, e aí eu perguntei nos stories, você aí é endodontista? Aí no próximo stories eu falei assim, tá bom, se você não é, tá tudo bem, mas o endodontista para quem você indica seus casos, usa tomografia? E aí eu pergunto para quem está ouvindo a gente aí. Mesmo que você não seja endodontista, um endodontista seu de confiança usa a tomografia? Porque se ele não usa, ele está deixando de enxergar algumas coisas. E a chance, como a Eliane falou, de insucesso aumenta. E é você que endossou e indicou aquele profissional. A gente já está indo para o finalzinho, fazer só mais uma observação antes das considerações finais, que é a seguinte. Dentista clínico da cadeira. Mesmo que você não vá fazer endodontia, o paciente é seu. Então, você pode usar a tomografia para outras finalidades não endodônticas, e elas existem. Mas se o seu paciente precisar de uma endodontia, a minha sugestão é que você saiba fazer um pedido adequado e saiba encaminhar esse paciente para o seu endodontista de confiança já com a tomografia. Primeiro porque ele confia, né, em você como o dentista clínico, o dentista da família, o dentista dele de confiança. E segundo porque você também já se posiciona de forma diferente para o seu indicador, Hum. na ida e na volta desse processo. É claro que existem, né, necessidades específicas desse pedido de tomografia, mas não perca o protagonismo de indicar o exame e de indicar esse exame e esse tratamento ou retratamento para um profissional que use esse exame na sua complexidade. Isso é muito legal, Clau, assim, os meus indicadores já sabem mesmo que, assim, eu já falo, gente, tem tomografia, eles já falam, já pedi a tomografia, já pedem do jeito que eu gosto, o Isso. paciente já vem com a tomografia,
E outra coisa legal que você falou também, que é isso, assim, o pedido de tomografia, eu não preencho aqueles pedidos de radiológica. Eu faço um documento, eu Isso, um documento. coloco a radiografia do paciente, o que eu quero ver, né, uma breve historinha, e o que eu quero ver a suspeita, para o radiologista também saber entender o que eu estou buscando com aquele exame, né? Então, assim, eu também não faço aquilo que vem para mim, aqueles modelinhos de radiológica, fica tudo na gaveta ali, porque eu faço no PowerPoint, coloco ali a radiografia, o histórico, então já vem diferenciado também o exame. E uma outra coisa também rápida, importante, que eu acho também que é essencial, é o acompanhamento pós-tratamento, então, da lesão. Eu peço tomografia um ano depois. É uma tomografia que eu vou ver também, gente. E o Sucesso. paciente vai entender o quanto aquilo lá, casos de lesões, principalmente, se regrediu ou não, se está regredindo ou não, para eu acompanhar esse paciente, não é simplesmente fez o tratamento e tchau, né? Então, o acompanhamento tomográfico também existe. Então, eu já falo para o paciente, ó, daqui um ano, sei lá, depende de cada caso, tá? Mas, assim, num caso específico, daqui um ano a gente vai repetir esse exame para a gente ver como o seu organismo reagiu, enfim, se a gente teve sucesso no tratamento, né? Pela tomografia, porque pela radiografia também a gente não consegue elucidar todos os casos, né? E a gente comparar banana com banana, né? Se você começou esse tratamento com uma lesão de tamanho X, vista tomograficamente, para entender se ela, né, se o tratamento que você fez foi efetivo, se essa lesão, no caso de acompanhamento da lesão, regrediu, só com o mesmo tipo de exame, né? Exatamente. E aí faz, né, eu peço também vídeo comparativo e é incrível que vem o vídeo mostrando ali exatamente o mesmo corte, como estava antes, como estava depois. Se regrediu um pouco, você já vê que aquilo lá está em processo de reparo. Então, assim, eu sou muito, 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 muito fã. Amei, amei. Considerações finais. Peça a tomografia, o seu paciente merece. E você merece, né? E você merece, porque a endodontia moderna, ela é tridimensional. Não adianta, né? A gente não pode ficar limitado dentro da nossa caixinha e eu acho que a gente tem que buscar alternativas para sempre oferecer o melhor tratamento para o paciente. Então, assim, por isso que hoje para mim, tomografia é essencial. Eu estou buscando outras alternativas, como a cannabis também, que a gente conversou aí antes, porque o paciente merece esse respeito. Eu acho que tudo que a gente tem hoje em dia, a odontologia de hoje é totalmente diferente do que a gente tinha antes. Então, hoje a gente tem tantas Tanto recurso. ferramentas, tantos recursos para trazer um tratamento, né, mais saúde para o nosso paciente e a gente tem que ir atrás, a gente tem que estudar, a gente tem que ir mudando. Então, eu sou fã das inovações, então, quando teve a tomografia, eu falei, eu preciso ir atrás disso, eu preciso aprender sobre isso. E agora, com a cannabis também, que eu também tenho visto os resultados incríveis em várias condições odontológicas, também é uma coisa que me encantou muito e eu também estou nesse universo agora, porque nosso paciente merece, né? Isso. E a gente se pergunta, né? Como é que eu não aprendi isso antes? Exato, como eu não aprendi isso antes, é isso mesmo. É uma sensação, enfim, eu acho que é uma maturidade profissional e eu acho que é essa busca constante, né? A gente não pode parar de estudar, nem de desejar se aperfeiçoar. E a minha consideração final é te agradecer imensamente e convidar quem está assistindo, né, essa live agora e depois, nos dias 23 e 24 de maio, eu vou promover um congresso online que se chama Segredo dos Grandes Casos Clínicos. E grandes casos clínicos são aqueles que evoluem bem, né? Não pela complexidade ou tamanho do caso. E eu e mais 7 especialistas vamos falar de como o diagnóstico muda a condução desse processo. Então, deixando esse convite para vocês e desejando uma excelente semana. Que Deus abençoe vocês. Eliane, obrigada, viu? Eu que Um beijo agradeço, gigante. Clau. Beijo para todo mundo. Boa semana, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.